atender em orientação profissional? É importante ter clareza de que cada profissional, de cada orientador, ele pode ter o seu próprio processo, né? É importante ele entender o processo como um todo e as partes ali que vão complementar. Tem muitas perguntas que chegam assim, nossa, mas eu sou, principalmente psicólogos, né? Nossa, eu sou da psicanálise, né? Eu posso atender em orientação profissional? Como seria atender com o plano de fundo, né? O pano de fundo da psicanálise. Nossa, eu sou da área de RH, eu consigo atender em OPC? Então, a gente precisa entender de onde nós estamos partindo para fazer a orientação profissional. Então, a formação teórica é importante, né? Então, assim, não vamos desconsiderar, mas a gente precisa, então, entender, para pensar no seu processo, no processo da Isabelle, no processo do Anderson, se faz sentido você ver esse pano de fundo. Aqui na Facilitando Escolhas, nós trouxemos a forma que nós trabalhamos para vocês. Não é para vocês aceitarem sem criticar, podem criticar. Eu acho que a gente cresce com as críticas, mas nós entendemos que é a forma que realmente faz sentido na nossa atuação, né? Que é, primeiro, você fazer aquele apanhado, né, das influências, do contexto, ali da análise das influências, da análise do contexto daquela pessoa. Ah, Adri, mas será que isso é importante? Vamos lá, vamos pensar se vocês tivessem nascido em outra cidade, tivessem pais diferentes dos pais que vocês têm hoje. Quer dizer, hoje não, vocês têm pais uma vez só na vida, né? Mas assim, os pais que te criaram, se vocês tivessem estudado em escolas diferentes das quais vocês estudaram, se vocês tivessem feito, não sei, se vocês tivessem nascido em outro país, será que as escolhas, será que as influências teriam sido as mesmas? Né? Eu acho que é claro, é óbvio essa resposta que não. Então, o Silvio Bock, que é a fonte principal aí, né, que realmente embasou os nossos primeiros estudos e a forma como a gente atua, vem falar justamente disso. Como que o meio vai influenciar as nossas escolhas? Então, mas isso é importante, não só quando eu estiver atuando com orientando. Gente, isso é importante também para a gente entender se aquela função, se aquela forma que a gente vai atuar, que a gente está pensando em fazer um processo numa determinada escola, numa determinada região, se faz sentido ou não. Né? Então, imagina você ir numa escola de periferia, escola pública de periferia, e ficar falando de graduação, de mestrado, de doutorado, às vezes é muito longe daquela realidade. Então, você precisa entender o contexto, não é que você não vai falar, tá? A gente, inclusive, tem uma parte no Facilita que fala de instituições sociais, de trabalho com escolas públicas, mas eu preciso ampliar o leque meu de possibilidades, eu preciso entender que aquele menino de escola pública que mora na periferia é diferente daquele menino da elite que estuda no colégio mais caro da cidade, né? Então, ele tem possibilidade de fazer algumas escolhas que talvez o outro vai ter que percorrer um caminho um pouco mais longo. Não é que ele não possa fazer, a gente tem que tomar cuidado com as nossas crenças também. Aí o menino lá da periferia vai falar assim, o meu sonho é fazer medicina. Você é louco, você não vai passar nunca. Não é nosso papel fazer isso, tá, gente? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo da clareza, da proposta que a gente vai levar, porque senão fica algo muito distante. Se eu estou trabalhando num curso técnico, ou vamos voltar, se eu estou trabalhando numa empresa, uma orientação de carreira, vamos pensar outro nicho. Então, eu estou trabalhando numa orientação de carreira. Eu estou pensando ali em como você vai se qualificar naquele trabalho, como que você pode crescer, como que você pode assumir novos cargos, né? Mas eu tenho que entender qual é o público que eu estou falando. Eu estou falando para o chão de fábrica, para realmente quem está ali com a mão na massa, com o suor no rosto, fazendo aquilo acontecer. Eu estou falando para os diretores. Às vezes a forma como eu abordo, não é que a gente não vai falar, mas a forma como eu vou abordar faz toda a diferença. Então, dentro do processo da orientação profissional de carreira, eu preciso entender, a gente brinca assim, né? Não sei se tem alguém que admira, se vocês conhecem, de onde que eu vim, né? De onde eu vim para de onde que eu vou. Porque se eu não entendo de onde que eu vim, eu começo a fazer escolhas também superficiais para de onde que eu vou, né? Então, eu preciso aí dentro da análise do contexto e influências, entender o percurso dessa pessoa, entender as influências da família, da escola, dos amigos, a rede social, a rede de apoio que ela tem, como que se deram as primeiras escolhas, foram embasadas em quê,
Foi embasado em retorno financeiro, em oportunidade que apareceu? Por que essas oportunidades foram tão importantes naquele momento? Né? Eu lembro de uma pessoa que as escolhas, eu fui aproveitando as oportunidades. Quando a gente foi esmiuçar essas oportunidades, eram oportunidades relacionadas a retorno financeiro. Então, eu estava num trabalho e aí eu tive uma oportunidade de ganhar um pouco mais. Aí eu estava naquela função, eu tive a oportunidade de fazer uma nova seleção e ganhar um pouco mais, sempre embasado nesse retorno financeiro. Tem problema? Não, mas nosso processo, para nós atuarmos, a gente precisa trazer, é um processo ativo, é um processo de construção, o sujeito ele é protagonista da escolha dele, então a gente precisa trazer essas informações para que o orientando ele tenha clareza dos porquês e entender de onde que eu vim, para onde que eu vou.